Escutamos o início propriamente dito do espetáculo, como lembrava o padre David. Parece que aqui mesmo começa tudo, né? Os ultrajes, as ofensas, o sinédrio que interroga Jesus. E eu pensei, agora começa o espetáculo mesmo, tanto o espetáculo do amor, o espetáculo do amor de Deus por nós, mas também, como nós vimos, lastimavelmente, o espetáculo da maldade, né? O espetáculo do mal. Como lembrava o padre David, tudo é carregado de muita maldade, né? O mal parece ser mesmo assim espalhafatoso, né? Gosta de chamar atenção para si mesmo, né? E me assustou um pouco, não o mal em si mesmo, mas perceber que o mal é usado como entretenimento, né? Isso foi uma coisa que me marcou profundamente, né? O mal usado como entretenimento. E por isso o prazer em fazê-lo, né? E em ver também outros fazerem. Daí que eu pensei, o espetáculo é isso, né? O espetáculo é algo que entretém. O padre David lembrava, né, que cobriram no rosto de Jesus, até lembrou da brincadeira da pata cega, né? Quer dizer, ele tornou-se objeto não só de chacota, mas de entretenimento, né? Enquanto acontecia tudo, as pessoas se entretiam com a ridicularização dele, né? Então me assustou isso, né? A capacidade que nós temos de se entreter com o mal. E também um alerta, né? Às vezes a gente gosta de brincar com coisas perigosas. Eu pensava, quantas maldades no mundo não são assim naturalizadas e mostradas de forma espetaculosa, né? Na TV, nas redes sociais, e às vezes consumidas sem indiscriminação alguma, né? Dadas como entretenimento. A comemoração pela vitória numa guerra, quando morrem pessoas inocentes. A aprovação da matança de vida de inocentes. Prostituição, corrupção, o fechamento das fronteiras para acolher refugiados. Tudo isso comemorado como sendo coisas boas. Entretenimento. Destaco também o diálogo de Jesus com aqueles do sinédrio. Jesus é perguntado se ele é o Cristo, é uma pergunta direta, né? Se ele é o Cristo. E a resposta primeira de Jesus, o padre David nos explicou muito bem na resposta de Jesus, mas eu fiquei bastante pensativo sobre o início da resposta dele, né? Que é bem interessante. Jesus diz assim: se eu vos disser, não acreditareis. Se eu vos disser, não acreditareis. E eu fiquei pensando que, para quem já encontrou sua própria verdade, nenhuma verdade é suficiente, né? Não importa o que alguém diga. Uma mentalidade fundamentada numa falsa verdade só produz injustiça e ódio. É o que acontece com Jesus, né? Aqueles que o interrogavam já tinham a sua verdade, e a única coisa que esta verdade foi capaz de produzir foi injustiça, porque condenaram o inocente, e morte, porque levaram à morte o inocente. Então, em nome da verdade, não se pode valer tudo. É por isso que eu, pessoalmente, eu tenho um pouco de dificuldades, né, com quem pretende apresentar verdades para mim, mas que verdades pretende apresentar? Às vezes as que acredita ter. Na parábola eu lembrava da parábola do rico avarento e do pobre Lázaro,
que é contada por Jesus no Evangelho de Lucas. O rico, na região da morte, pede a Abraão que deixe ele ir até os irmãos dele para preveni-los, para que eles não tenham esse mesmo destino que ele estava agora passando, né? Estava sofrendo os tormentos. E Abraão responde: eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos para lhes dizer a verdade. Não acreditarão. Quer dizer, não há quem convença quem já se deixou assim convencer, né? Então, esta última reflexão, né, me marcou profundamente nestes pontos, né, e me fez pensar seriamente, né, no entretenimento do mal. E às vezes eu mesmo sou tentado por isso, né, a se entreter com as coisas que são más, e também nas verdades que eu penso que adquiri, né. Muito obrigado, muito bem. Quando a gente pensa na verdade, e justamente, né, cada um pensa que tem a sua verdade, né? Nós cristãos olhamos para Jesus para saber qual é a verdade e como ela é. Por exemplo, eu nunca consigo, eu sempre fico incomodado quando encontro alguém que pretende falar a verdade, mas eu não percebo humildade. Eu percebo uma violência, porque a verdade cristã não é assim. A verdade que nós reconhecemos aqui, ou seja, Jesus, não apresenta nenhuma característica de violência. Então, quando alguém pretende afirmar a verdade, mas aí nós percebemos uma violência, bom, temos que desconfiar, porque a verdade cristã apresenta as características de Jesus que nós vimos aqui. Vamos agora, então, para o nosso trecho de hoje. Vamos começar o capítulo 23, os versículos de 1 até 12. Escutemos. Toda a multidão se levantou e conduziram-no a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo nossa nação, impedindo que se paguem os impostos a César e pretendendo ser Cristo Rei. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondendo, ele declarou: tu o dizes. Pilatos disse então aos chefes dos sacerdotes e às multidões: não encontro nesse homem motivo algum de condenação. Eles, porém, insistiam: ele subleva o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E certificando-se de que pertencia à jurisdição de Herodes, transferiu-o a Herodes, que naqueles dias também se encontrava em Jerusalém. Vendo a Jesus, Herodes ficou muito contente. Havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia dizer dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Interrogou-o com muitas perguntas. Ele, porém, nada lhe respondeu. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os escribas lá se achavam e acusavam-no com veemência. Herodes, juntamente com a sua escolta, tratou-o com desprezo e escárnio, e vestindo-o com uma veste brilhante, o mandou novamente a Pilatos. E nesse mesmo dia
Herodes e Pilatos ficaram amigos entre si, pois antes eram inimigos. Toda a multidão, qual multidão? No Sinédrio, nós vimos os anciãos do povo, chefes dos sacerdotes, escribas, né? São eles. Toda essa multidão se levantou e conduziram-no a Pilatos. Aqui percebemos o que já vimos outras vezes, isto é, a solidão de Jesus. De um lado, uma multidão, do outro lado, Jesus está sozinho. E também reconhecemos o que também já destacamos, o fato de Jesus ser tratado, reduzido a um objeto, que agora é conduzido a Pilatos. Então, conduziram-no a Pilatos. Pilatos é o governador e é conhecido como uma pessoa violenta. Inclusive, no próprio Evangelho segundo Lucas, há um trecho que conta um episódio em que Pilatos misturou o sangue de alguns galileus com o sangue das vítimas do sacrifício deles. Então, é uma pessoa violenta e é o governador. E esses homens, essa multidão, saiu do Sinédrio, se levantou todos e conduzem Jesus a Pilatos. Assim que chegaram, começaram então a acusá-lo. Nestes dois textos, são duas cenas. A primeira, Jesus e Pilatos, e a segunda, Jesus e Herodes. Nessas duas cenas, nós encontramos 3 acusações contra Jesus. 3 acusações. Aqui é a primeira. Começar a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem. Olha como é que eles falam. Encontramos este homem subvertendo nossa nação, impedindo que se paguem os impostos a César e pretendendo ser Cristo Rei. Bom, encontramos. Logo eu fico me perguntando, como é que encontraram? Parece que encontraram por acaso. É como se tivessem flagrado Jesus fazendo coisas erradas. Encontramos esse homem. Inclusive, como nós já dissemos, Jesus não é mais chamado pelo nome. Encontramos este homem. Percebe-se o desprezo para com Jesus. Encontramos como, por acaso, estava fazendo uma coisa errada, vocês o flagraram, este homem, vocês não sabem quem é, o pegaram assim na rua. Então, olha como é que eles começam. Subvertendo nossa nação. É interessante também esse nossa nação. É a nossa nação, mas eles estão se queixando porque Jesus está impedindo de pagar o tributo a César. Mas a nação é nossa. É uma contradição. Eles reconhecem a nação dos judeus, mas também o poder é de César. Subvertendo nossa nação. E qual é a acusação? Jesus estaria impedindo que se paguem os impostos a César. Aqui é evidente a mentira. Alguns dias antes, no templo, discutindo com os escribas, Jesus foi perguntado: é lícito ou não é lícito pagar o imposto a César, o tributo a César? E nessa ocasião, Jesus tinha pedido uma moeda, um dinheiro, e perguntado de quem é a imagem que está na moeda. A imagem é a imagem de César. Então, concluiu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus nunca tinha questionado o tributo a César.
nunca tinha impedido que alguém pagasse os impostos a César. Então percebe a maldade, a mentira aqui nessas palavras. Então, encontramos este homem, desprezo, subvertendo nossa nação, impedindo que se paguem os impostos a César, pretendendo ser Cristo Rei. Aqui vem à tona justamente a armadilha que eles tentaram jogar contra Jesus lá no Sinédrio antes, quando perguntaram se tu és o Cristo. Lá a pergunta foi se tu és o Cristo. E Cristo, eu disse, significa o Messias, que naquela época era esperado como um libertador do ponto de vista político. Então, se tu és o Cristo, significa aquele homem que Deus enviou para nos libertar dos romanos. Se Jesus tivesse respondido que sim, pronto. Então, eles teriam entregado Jesus a Pilatos como rebelde. Mas Jesus, sabemos, não respondeu a essa pergunta. Aqui, a acusação deles contra Jesus é que Jesus está pretendendo ser Cristo Rei. Eles acrescentam essa palavra Rei. Por quê? Porque Pilatos, ele não sabia, provavelmente, ele não sabia dessas coisas da religião dos hebreus. Então, a palavra Cristo sozinha, para ele, não era suficiente para perceber que Jesus podia ser uma ameaça. Então, eles deixam claro, Jesus está pretendendo ser Cristo Rei. É aí, ele que é o governador, ele que representa o imperador, ele não deveria aceitar que alguém pretenda ser rei. Os romanos os romanos antigamente eram tolerantes. Quando eles conseguiam conquistar um território, um povo, eles eram tolerantes, deixavam que até certo ponto o povo, os chefes do povo administrassem, continuassem a administrar o povo. Mas eles não permitiam que esses líderes do povo submetido, os romanos, não permitiam que esses líderes condenassem à morte ninguém. O direito de condenar à morte cabia a eles, aos romanos. Então, os sacerdotes, escribas, entregam Jesus com essa acusação falsa, que Jesus está questionando o poder dos romanos, impedindo que se paguem os impostos, até se colocando como rei dos judeus. Então, tudo isso deveria ser visto como uma ameaça por Pilatos. Então, Pilatos deveria decidir condenar à morte Jesus. Essa é a lógica, a estratégia desses homens. E aí, Pilatos interroga Jesus, o interrogou: eis tu o rei dos judeus? Vocês percebem que Pilatos deixou cair a palavra Cristo. Eles o acusaram, ele pretende ser o Cristo Rei. Mas Pilatos não sabe direito o que significa Cristo. Então, para ele, que Jesus seja o Cristo não é importante, não importa. Para ele, o importante é se esse homem de verdade está pretendendo ser rei. Então, a sua pergunta visa descobrir se Jesus é mesmo rei. És tu o rei dos judeus? E Jesus, respondendo, declarou. Então, uma declaração, uma resposta firme, clara, solene. Tu o dizes. Eu não disse, tu o dizes. Parece uma resposta que afirma, mas ao mesmo tempo deixa Pilatos livre de decidir. E aqui é interessante também porque até agora nós sabemos
em outros pontos do Evangelho, já veio à tona a questão de Jesus ser rei. Principalmente foi depois da multiplicação dos pães e dos peixes, que o povo, a multidão, queria pegar Jesus e que Jesus fosse o rei. Mas, nessa ocasião, Jesus tinha se escondido, subindo a montanha, rezando no topo da montanha. Então, Jesus tinha fugido. Ele não queria ser visto como rei. Por quê? Porque a multidão queria Jesus como rei, porque esse rei é um rei que dá de comer, dá o pão, dá o peixe. Que bom se Jesus fosse rei, né? A gente não teria que se preocupar mais com a comida. Mas Jesus sumiu, fugiu. Agora, Jesus aceita, reconhece, até declara, eu sou o rei, ou seja, tu o dizes. E por que isso? Porque, como aconteceu no Sinédrio, quando Jesus aceitou ser visto como o Cristo, como o Filho do Homem, como o Filho de Deus, agora não tem como mal interpretar que tipo de rei Jesus é. Pensem, Jesus que passou a noite todinha sendo caçoado, espancado, agora foi conduzido diante de Pilatos. Pilatos, governador, está olhando para ele. Os chefes, os sacerdotes, uma multidão, escribas lá, todo mundo dizendo, acusando Jesus. E Pilatos, ouvindo para eles, olhando para Jesus, talvez sorrindo, que rei é esse? Que rei é esse? E é por isso que Pilatos, depois da resposta de Jesus, que não negou, Pilatos disse aos chefes e às multidões, não encontro nesse homem motivo algum de condenação. Ou seja, Pilatos, homem esperto, percebe que os chefes estão aprontando alguma coisa. Como é que esse homem pode ser uma ameaça? Como é que esse homem já espancado, que está sofrendo, talvez já sangrando, como é que poderia ser uma ameaça, que foi encontrado, parece por acaso, flagrado, dizendo que não era para pagar os impostos? Será que é uma ameaça? Então, Pilatos é esperto, governador. Eu não encontro nesse homem algum motivo algum de condenação. E aí eles insistiam. Aqui é a segunda acusação. Eles insistiam. O tempo do verbo, mais uma vez, destaca que é uma ação que continua. Insistia. Então, imaginem a situação na frente de Pilatos, essa multidão que está insistindo contra Jesus. E o que estão dizendo agora? Ele subleva o povo, ensinando por toda a Judeia. Então, antes disseram, encontramos esse homem, parece por acaso. Agora não, já dá para perceber que conhecem Jesus há tempo, porque Jesus está sublevando o povo desde a Galileia. Então, eles deveriam conhecê-lo, até pelo nome, mas o nome não é falado. Parece que eles queiram anular, cancelar Jesus. Não quero nem falar o nome dele. Ele subleva o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Aqui, a acusação qual é? Está sublevando o povo. É uma acusação muito genérica. Mas,
dá para perceber nessas palavras o que mesmo incomodava os chefes dos sacerdotes, os escribas. O que incomodava eles era o ensinamento de Jesus. Ensinando. Esse homem, esse mestre, o ensinamento de Jesus incomodava. E o que é que Jesus ensinava? O Evangelho. E o que é o Evangelho? Qual é a boa notícia? Que Deus é Pai, que nos ama como filhos, que somos irmãos. Esse ensinamento incomoda. Incomoda porque, pensando por bem, essas palavras, esse ensinamento, esse Evangelho, é uma revolução. Se a gente levar a sério o Evangelho questiona todas as formas de relações entre nós. Somos irmãos. Faz sentido que há pessoas super ricas e pessoas que não têm de comer? Não faz sentido se de verdade somos irmãos. Deveríamos questionar. Faz sentido que tem pessoas que acumulam riquezas, desviam dinheiro, e outras que não têm quase que nada? Não. Então, o Evangelho em si é uma revolução que questiona todas as formas de poder, e eles, os sacerdotes e escribas, representavam, dissemos, desde a primeira reflexão, as formas de poder religioso, político, cultural, econômico. O Evangelho é uma ameaça, sim. Questiona se a gente levar a sério o Evangelho. Mas não porque a gente quer fazer uma revolução armada, mas porque o Evangelho acaba questionando o nosso modo de viver. Então, isso incomodava essas pessoas. Bom, segunda acusação, uma acusação que não faz sentido. Pilatos já entendeu tudo, que eles estão querendo alguma coisa, estão querendo que ele, o governador, condene Jesus à morte, mas ele não viu nenhuma razão para isso. Mas Pilatos acatou uma informação, que Jesus era galileu, vinha da Galileia. Então pronto, ele achou uma saída. Jesus é da Galileia, vou enviar Jesus a Herodes. Jesus é uma batata quente, é um problema. Vou enviar Jesus a Herodes. Herodes era o rei da Galileia, mas era um rei fantoche. De fato, ele dependia dos romanos. E, neste momento, Herodes se encontra em Jerusalém, talvez por causa da Páscoa. Então, o que é que fez Pilatos? Transferiu, olha mais uma vez, Jesus passa, é jogado de um para outro, passa de mão em mão, sempre como se fosse uma coisa. Transferiu a Herodes. Vendo a Jesus, Herodes ficou muito contente. Havia muito tempo que queria vê-lo. E, pelo que ouvia dizer dele, esperava ver algum milagre. Reparem o verbo ver, que num versículo aparece 3 vezes. Vendo a Jesus, queria vê-lo, esperava ver. É o mesmo verbo que nós encontramos falando da criada, daquele homem que viu Pedro. Ver, de forma genérica. Aqui há uma referência a outro trecho do Evangelho. No capítulo 9, se fala de Herodes que queria ver Jesus. Por quê? Porque ele tinha ouvido falar de tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Alguns diziam que esse Jesus era o próprio João Batista, que tinha ressuscitado.
Outros diziam que esse Jesus era um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: a João eu o mandei decapitar. Quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas? E queria vê-lo. Então fazia muito tempo que Herodes queria ver Jesus, porque tinha ouvido falar de Jesus. Eu fiquei pensando, mas por que, se ele queria vê-lo, não foi atrás de Jesus? Não foi vê-lo. Ele era rei, com certeza não faltavam recursos. Zaqueu quis ver Jesus e deu um jeito até de subir num sicomoro para ver Jesus. Por que Herodes não foi ver Jesus? Talvez o texto queira destacar que não tem como ver Jesus se você mata João Batista. Ou seja, João Batista tinha chamado a atenção de Herodes. João Batista representa a voz da consciência que dizia a Herodes: não é certo, não está certo o que está fazendo. Está ficando com a mulher do teu irmão. Não está certo. E Herodes tinha mandado matar João Batista. Então, talvez o texto queira destacar essa relação. Quem abafar a voz da consciência, João Batista, quem não escutar a palavra do profeta, quem aceitar viver de mentiras, não vai poder reconhecer a verdade, que é Jesus. Então foi por isso que ele não conseguiu ver, não foi atrás. E aqui também, de fato, ele não consegue ver Jesus. Por que não consegue? Como ele não consegue? Porque ele esperava ver algum milagre por ele. De fato, Herodes não queria ver Jesus, queria ver um milagre. Queria ver um milagre. Curiosidade. E agora, então, interrogou-o com muitas perguntas. Pilatos só tinha feito uma pergunta. Bastou uma pergunta a Pilatos para entender tudo o que está acontecendo. Quando perguntou: és tu o rei dos judeus? Pronto, uma pergunta. E já entendeu toda a situação. Herodes interrogou-o com muitas perguntas e não ficou satisfeito. Não conseguiu uma resposta. Ele, Jesus, porém, nada respondeu. O que adianta responder? Mas o silêncio de Jesus também é uma resposta. O silêncio de Jesus ressalta que a pergunta certa ainda não foi feita. O silêncio de Jesus é um convite a Herodes para que ele faça a pergunta certa. Quem és tu? Mas provavelmente Herodes só esperava ver um milagre. Então, não chegou a fazer essa pergunta. E Jesus nada respondeu. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os escribas, então eles se achavam lá, fora atrás, lá também, acompanham tudo, querem ter certeza que Jesus seja condenado. Querem ter essa certeza. Acusavam-no com veemência, sempre sem fazer o nome. Acusavam-no. Qual é a acusação? Aqui é a terceira acusação contra Jesus. A terceira. Qual é a acusação? Nem é colocada. Mas o texto do Evangelho destaca o modo, com veemência, com força. E acusavam-no, ou seja, continuavam acusando.
Jesus não fala nada, fica calado. Herodes faz muitas perguntas. Eles acusavam. Qual é o motivo, a acusação? Não tem. Talvez eles dissessem que Jesus pretendia ser o Cristo. Por quê? Porque Herodes era judeu, então ele entendia o que significa o Cristo, e talvez, pensando e olhando para Jesus como o Cristo, Herodes quisesse querer ainda mais um milagre. Bom, se é o Cristo, que faça um milagre. Né? E aqui nós acabamos descobrindo agora que Herodes não está sozinho, porque juntamente, perto dele, tem a sua escolta. Então ele não está sozinho. E o que faz? Ele e a sua escolta tratou-o sempre, um pronome, uma coisa, objeto, com desprezo e escárnio. Mais uma vez, é o espetáculo da maldade. Mas por que essa violência gratuita? Um homem já machucado, que não fez nada de mal, já humilhado, mas foi tratado com desprezo e escárnio. E vestindo, pronome, com uma veste brilhante, o mandou novamente a Pilatos. Antes, os soldados tinham brincado com Jesus de profeta. Se lembra? És profeta, faça a profecia. Herodes brinca com Jesus de rei. Olha, é o rei, bora, vamos brincar de reis e rainhas. O rei, vamos colocar um vestido brilhante do rei, vamos brincar um pouquinho. Mais uma vez, um brinquedo. E o enviou a Pilatos. Está vendo que Jesus é entregue, sempre, de mão em mão. E a conclusão parece até irônica. Nesse mesmo dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos. Entre si eram inimigos. Por que ficaram amigos? Porque quando Pilatos enviou Jesus a Herodes, enviando Jesus, Pilatos reconheceu a autoridade de Herodes. Enviando Jesus a Herodes, reconheceu a autoridade, o rei. E Pilatos se sentiu reconhecido. E agora, Herodes envia Jesus a Pilatos, reconheceu o governador. Ou seja, são os poderosos que se reconhecem entre si. Eu reconheço o governador reconhece o prefeito. Ou seja, entre nós nos reconhecemos e nos tornamos amigos. É o nosso texto. Bom, o que eu gostaria de destacar agora, depois desses detalhes, como pontos para uma reflexão, são dois. O primeiro, a primeira frase que eu penso, a gente precisa destacar e pensar sobre elas, foi a resposta de Pilatos, quando ele disse: eu não encontro nesse homem motivo algum de condenação. Ou seja, Pilatos reconheceu que Jesus é inocente. Jesus é inocente, mas, apesar disso, ele sofreu tudo o que está sofrendo. Aqui nós enxergamos o que o padre Silvano Fausti chamava de a lei da história. O que significa a lei da história? Significa que não sabemos o porquê, mas é aquilo que sempre acontece. Assim, se eu deixar o lápis cair, ele cai. É como tem uma lei, eu sei que ele cai. A mesma coisa, a lei da história. A gente não sabe bem o porquê, mas sempre acontece a mesma coisa. E o que é que acontece? O seguinte,
quem fizer o bem acaba sofrendo. Como se tivesse que pagar pelo bem que faz. Quem fizer o mal, joga o mal em cima dos outros. Se você fizer o bem, se prepare, vai sofrer. Se você fizer o mal, quem vai sofrer não é você, são os outros. E os outros são os inocentes, porque, afinal das contas, quem mais sofre é o inocente. E o mal cai sempre sobre os inocentes. Esta é a lei da história. Pensem, por exemplo, nas guerras. Quem sofre mais nas guerras não são os comandantes, os militares. Quem sofre mais são os inocentes. Idosos, crianças, mulheres e principalmente os mais fragilizados, mais indefesos, mais inocentes. É uma lei da história. É o que acontece. A gente pode não gostar disso. Nós não gostamos disso. Mas é o que acontece. Sempre são os inocentes, aqueles que acabam carregando as consequências do mal que os outros fazem. E neste mundo, aqui o ponto que eu quero destacar, neste mundo onde as coisas acontecem de acordo com essa lei da história, nesse mundo Jesus fez algo extraordinário, algo diferente. O que é que Jesus fez? Jesus não revidou. Jesus não respondeu ao mal com o mal. Responder ao mal com o mal significa multiplicar a violência. Eu fico todas as vezes que tem uma guerra, por exemplo, me permita essa referência. Todos sabemos o que aconteceu, o que fez Hamas em Israel. No começo de outubro, dia 7, 4, não me lembro. Entrou, matou 1.400 pessoas, não sei. E todas as nações do mundo, Israel tem o direito de se defender. Sim, mas agora já matou quantos? Direito de se defender, muito. Quase está acabando com o povo dos palestinos. Mas porque Hamas são terroristas, se misturam no meio do povo, então vou matar todo mundo. Esta é a lógica do mundo. E todas as nações concordam. Responder ao mal com o mal significa multiplicar o mal, a violência. Se Jesus tivesse falado a Pedro, pega logo uma espada, vamos lutar, bom, muitas pessoas teriam morrido, inocentes, inclusive. Se Deus fizesse a mesma coisa, respondesse ao nosso mal, ao pecado, fazendo ele o mal, ele destruiria o mundo todo. A salvação é justamente o que acontece quando alguém decide não revidar, decide não responder ao mal com o mal. Quando alguém decide perdoar. Ora, se alguém fizer isso, se alguém responder ao mal com o bem, claro, esse alguém vai ter que carregar sobre si o mal. Mas é dessa forma que Jesus trouxe a salvação. O que aconteceu não foi por acaso. Jesus escolheu responder ao mal com o bem e acabou carregando sobre si o mal. É dessa forma que Jesus trouxe a salvação para todos. Quando numa casa, por exemplo, quando numa família, há tensões e alguém responde ao mal com o bem, acaba sofrendo. Como inocente, acaba carregando o mal dos outros, mas também acaba trazendo a salvação para todos.
Então, dentro de um mundo que parece girar em torno de uma lógica de violência, Jesus fez algo extraordinário. E deste ponto de vista, nós percebemos que os cristãos, se nós quisermos de verdade seguir Jesus, nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Porque nós queremos viver de uma outra forma. Dizer hoje que Israel está exagerando. Agora, eu não sei nesses dias, porque eu decidi não acompanhar as notícias. Mas até uma semana atrás, se alguém disser que Israel está exagerando, meu Deus, pronto. Ser cristãos é seguir Jesus neste caminho. Segundo ponto. Jesus, vestido como rei, é tratado como um palhaço. Como uma boneca, é um boneco que as crianças trocam de roupa para se divertir. Um palhaço. E olhando para Jesus, é o rei dos judeus, todos pensam, que loucura é essa? O rei é maluco, é? Mas a pergunta que nós fazemos agora é a seguinte: quem é o palhaço? Quem é o louco? Jesus é o palhaço? Ou palhaços são Herodes e Pilatos e todos os poderosos deste mundo que se acham Deus e se achando Deus acabam fazendo aquilo que nós sabemos que eles fazem? Quem é palhaço? Jesus? Ou aqueles que gostam de agir como se fossem deuses, escolhendo o que é o bem e o que é o mal, e acabam multiplicando o mal e fazendo os inocentes sofrer. Quem é o palhaço? E qual é a sabedoria e a loucura? É Jesus que é louco, porque decidiu não revidar e responder ao mal com o bem? Ou loucos são esses que gostam da maldade gratuita? Qual é a sabedoria? Qual é a loucura? São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, São Paulo entendeu essas coisas, escreveu num trecho que depois podem reler sozinhos, mas eu gostaria, disse: não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus, na sabedoria de Deus, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais. Herodes queria um milagre. Os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, vamos parar por aqui, mas eu gostaria de deixar justamente essas perguntas. O que é que eu penso dessa história, dessa lei da história, do jeito de Jesus de viver?
E o que eu acho é dessa sabedoria. O que é sabedoria? O que é loucura? Quem é o palhaço? Às vezes a gente acaba até se vergonhando, porque viver como cristão não é fácil. Os outros podem pensar que você é meio que doido, palhaços, né? Mas na fé nós sabemos quem é palhaço, sabemos quem é maluco, o que é sabedoria. Nossa Senhora nos ajude a guardar em nós essa palavra e ela, como a semente, possa produzir frutos na nossa vida e nos tornar como a palavra que nós ouvimos, ou seja, como filhos de Deus. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.